noite. Eu mudei o cenário e vim para perto do fogo hoje. Todas as crianças dormindo já. A prof. Adriane botou todo mundo dormir, né, Adri? Tá todo mundo dormindo. Menos a nenê Só da o marido barriga. que não. A neném da barriga daqui a pouco tá dando uns chutes, eu tô sentindo. Ai, que fofa. Sim, 21 semanas já, tá se manifestando. Hoje sim, dormindo, Caroline. Bom, olha aí, ó, as mulheres da rotina. É. As mulheres da rotina, né? Sempre lutando por ela. Mais um minutinho, gurias, ver se vai entrar mais alguém, daí a gente vai começar. Eu de manhã acordo meu pequeno de 7 anos cedo, pensando na rotina já da noite, né? Para ele dormir no horário. Eu já faço assim. Porque senão... Tenta apagar o incêndio antes. Exatamente. Se eu deixar ele dormir um pouco mais, já era às 8h30 da noite, que é o planejado. É, aqui também. Bom, vamos começar, né? Sim. Eu gosto de pontualidade. Ah, tu também. É pontualidade irlandesa, que nem diz o padre Patrick. Inglesa, que nós estamos tomando chá. Então, boa noite, sejam bem-vindas. Hoje a gente tem uma convidada muito, muito especial, que é a Adriane Anger Correia, e nós vamos falar hoje sobre o letramento, na verdade, sobre leitura, né? Sobre como despertar, como ajudar os nossos filhos e a nós também, porque às vezes é isso que é uma dificuldade para nós, começa em nós e se transmite, né, para as próximas gerações. Como fazer isso, como superar essas dificuldades para que a leitura passe a ser algo prazeroso, agradável, que a gente tenha, perceba, capte o sentido, né? Então, apresentando a Adriane, que é professora dos meus filhos, de literatura, de português. Ela é formada há 12 anos na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, lecionou por 10 anos em sala de aula para todas as idades, mas especialmente para adolescentes, né, Adi? Isso. Então, é uma heroína, esteve dando literatura e português para muitos. Ela também é professora para várias adolescentes que praticam homeschool há mais de 4 anos, e ela tem muita experiência, né, de como preparar, como ser aquela pessoa. Eu imagino assim o filme do Rocky Balboa, sabe, desses lutadores ou desses atletas que tem aí do lado uma pessoa que sabe o que está fazendo e ajuda eles a fazer toda uma preparação para eles chegarem a ser atletas de alto rendimento, para grandes competições, né? Eu imagino a Adriane assim com os nossos filhos, fazendo isso com eles, com a gente, porque eu acho que é bem assim mesmo, que a gente tem que investir muito, muito trabalho, muito, muito tempo, muito amor para que eles se tornem, né? Principalmente na cultura de hoje, né? Então, hoje esse é nosso tema. Vamos começar, né? Não sei se tu quer acrescentar alguma coisa na tua apresentação, fica à vontade, Adri. Quer falar alguma coisa? Não. Sucintamente é isso. Então, com base na tua experiência, com, né, 12 anos de formada, 10 anos em sala de aula, depois mais de 4 com alunos que praticam homeschool, o que tu sente que falta na formação deles na parte de linguagem? Como esses problemas costumam se manifestar na prática, no dia a dia deles, das crianças, dos adolescentes? Como é que tu percebe o que falta e como é que se manifesta? Quais são os sintomas? Então, boa noite, é uma alegria estar aqui.
Obrigada pelo convite, senhora Geusa. Então, assim, pela experiência, tanto em sala de aula quanto com os alunos homeschoolers, eu percebo que falta uma compreensão de que a língua, ela é uma estrutura e que ela é um emaranhado que se une para trazer significado. E isso se manifesta quando ele não consegue, por exemplo, quando ele lê um capítulo de um livro, por exemplo, ele não consegue reproduzir, ao menos minimamente, porque falta ali memória, falta ali vocabulário, talvez houve uma dispersão ali, uma não compreensão do que leu, né? De entender o que o personagem fez ou deixou de fazer. E então essa dificuldade de reproduzir, né? De trazer, de verbalizar, tanto seja oralmente, né? De relatar oralmente o que ele leu, ou seja, relatar de modo escrito o que ele leu, né? Numa forma de resumo do que ele leu. Então, essa é a forma, digamos assim, mais prática da gente conseguir visualizar, né? Quando há um problema, ele não está conseguindo compreender aquilo ali, né? Então, por quê? Porque a língua, por ser uma estrutura, ela começa, a gente adquire a linguagem numa comunidade de falantes. Então, a gente aprendeu língua portuguesa numa comunidade de falantes de língua portuguesa. Então, a gente começa com os sons, essa percepção sonora. Então, antes da criança começar a balbuciar os primeiros sons inteligíveis da nossa língua, a gente, ela esteve ali o tempo todo imersa nos ouvindo, né? Ouvindo as palavras, ouvindo os sons, e ela vai reproduzir isso depois, ainda que ela não compreenda de todo o que significa. Então, partindo do som, depois ela começa a reconhecer palavras, e depois ela começa a produzir frases, e depois ela começa a produzir textos mais complexos. Então, esse é o caminho de aprendizado de uma língua, natural. Então, esse seria o caminho ideal para também você fazer a sistematização do aprendizado de uma língua. O que a gente vê às vezes é que há uma fragmentação. Ou eu não trabalho a parte sonora, porque parece que eu subentendo que, bom, a criança já sabe falar, eu não preciso ficar me detendo na parte de sons, por exemplo, né? De insistir que ele perceba as nuances de uma prosódia mais adequada, de uma fala, né? Quando ele lê em voz alta para a gente, é assim que a gente consegue perceber, se ele consegue ver, né, se ele consegue perceber essas nuances do som, como é que eu consigo identificar? Eu consigo identificar quando ele lê para mim. Então, eu vejo que às vezes é uma leitura muito corrida, que não obedece às pontuações, às próprias tônicas das palavras, né? Então, essa não compreensão de que a língua tem uma estrutura e que essa estrutura ela precisa ser respeitada também, quando eu vou aprendê-la ou apreendê-la, e de igual modo, quem vai ensinar essa língua de compreender que ela tem essa estrutura e que eu preciso fazer um caminho mais ou menos ordenado para que a criança não chegue na adolescência, por exemplo, e não consiga pegar um texto e identificar e me dizer lá onde estão os nomes quais são as palavras aqui que nomeiam seres e coisas. Se o aluno tem dificuldade, né, se a criança tem dificuldade de fazer isso, e nós temos um problema. Nós temos um problema da parte de como é que eu conduzi ou do material que eu peguei, enfim, a forma como foi conduzida esse ensino, né, sistemático, né, depois que ele já é alfabetizado, que ele já sabe falar e tal, como é que foi feito isso. Então, há uma lacuna, possivelmente há uma lacuna na alfabetização, né? Então, provavelmente há algo que faltou ali no processo de alfabetização. E aí, claro, os problemas vão se manifestar só depois, né? A gente
enquanto a gente está alfabetizando, a gente não consegue delinear todo o problema. Então, é por isso que quando, eu não sei qual é a idade dos filhos de vocês, né, das que estão aqui presentes, mas é uma fase muito delicada e uma fase muito importante, a parte da pré-alfabetização e alfabetização. Eu diria muito pré-alfabetização. Para pré-alfabetização, a gente tem um processo, né? Para aqueles que já foram alfabetizados, como é que a gente tapa os buracos, né? Esse é um outro processo. Mas, então, então, essa lacuna na alfabetização, essa abordagem inadequada da língua, né, de que deixa fragmentado, ou eu deixo de lado a parte do som, vou direto para a parte de morfologia, eu vou direto pedindo para que o aluno classifique, por exemplo, os tipos de substantivos, sem que a criatura nem ao menos saiba, por exemplo, olhar para as palavras, para as formas das palavras e perceber que, bom, que essa palavra nomeia, essa palavra caracteriza, essa palavra define ou indefine, essa palavra me quantifica e assim por diante. Porque eu preciso primeiro isso. Antes de eu exigir, por exemplo, que ela faça toda aquela classificação de substantivos, que é o próprio, comum, o concreto, abstrato, eu preciso antes que ela compreenda. E aí, claro, às vezes, aí já estamos vendo, parece que uma introdução de tudo, né? E às vezes também é importante a gente ver a escolha do material em relação a isso, né? Que caminho que ele faz, que textos que são escolhidos para serem base, né? Para esse ensino, enfim. Então, essa não compreensão, ela vai gerar depois alguns problemas na, inclusive na articulação do pensar, né? Porque o que é feito o pensamento humano? De linguagem. E se eu não articulo bem, se eu não compreendo bem a minha linguagem, além de possivelmente eu ter um repertório empobrecido, né, um léxico empobrecido, ou seja, um conhecimento de poucas palavras, seja porque talvez o dicionário ficou em desuso, nunca mais se usa um dicionário, eu vou lá e digito no Google para saber o significado daquela palavra, se é que eu me interesso em saber o significado daquela palavra. Mas então, daí voltamos à parte da alfabetização e pré-alfabetização, né? A parte a memória não foi muito bem trabalhada, né? Então, a minha memória não trabalhada, não fazendo exercícios de memorização, vai fazer com que eu não conheça muitas palavras, eu não tenha acesso a muitas palavras no meu repertório de palavras. Então, quando eu vou pensar, eu vou utilizar esse repertório de palavras que eu conheço, né? E também linkando com a parte dos livros que eu leio, das histórias que eu tenho acesso. O meu pensamento também vai linkar esse imaginário formado a partir do que eu li, né? Então, eu saber um caminho de ensino adequado e eu proporcionar leituras desafiadoras muitas vezes para o aluno, vão permitir então que essa compreensão da língua como um todo vá fazendo com que o pensamento também vá se organizando, né? E isso é interessante, é importante, porque às vezes a gente pergunta para um adolescente que não teve que não se teve esse cuidado no seu, né, ao ensiná-lo a língua, que ele não teve acesso, seja por negligência, seja por ignorância, seja por, enfim, não ter oportunidade, enfim, esse aluno muitas vezes não sabe articular uma frase com sentido. Às vezes foge do tema, sabe aqueles relatos de redações de Enem, em que a criatura não compreendeu o que foi perguntado ali. Essa não compreensão, não conseguia interpretar o enunciado de questões, né? Essa semana eu estava falando com um padre, e o filho vai prestar um concurso para entrar num colégio, e ele pegou algumas perguntas assim, e ele disse: ó, o meu filho sabe resolver as questões de matemática.
Só que ele não consegue chegar na compreensão do que está sendo pedido. Então, ele lê a pergunta ali, né? Mas se disser para ele, aqui você tem que somar isso com isso, ele vai lá e resolve. Porque somar, ele sabe. Mas aqui você vai ter que. Mas ele sozinho, às vezes, tem dificuldade. Então, aí a gente percebe que tem uma lacuna. Tem uma lacuna ali no processo de aprendizado, né? Então, é importante quando a gente observar o nosso filho, né? Nós, educadores, observar aqueles alunos, aquelas crianças que estão sob o nosso cuidado, para ver se ela está conseguindo articular, se ela articula. Então, perguntar, né, sobre o que ela leu e ver como ela articula isso, ela se manifesta, ela te traz isso, né? Isso é importante. E, de novo, seja de forma oral ou seja de forma escrita, né? Então, tanto de forma oral ou escrita, como é que ela manifesta, né? Isso. Acho que Adriane, eu minha. só te interromper um minutinho. Quando tu trabalhou Shakespeare na sala de aula com os adolescentes, eles chegaram a interpretar, né? Eles leram Sim, sim, a peça de Shakespeare e depois interpretaram. sim, foi uma experiência muito boa. Uma boa lembrança, né? Então, eu não lembro exatamente o ano, mas as turmas eram de nono ano, e a proposta, e era uma turma que foram meus alunos desde o sexto ano. Então, eu os fui preparando para que eles fossem subindo de nível, digamos assim, eu fui exigindo, né? Tanto na parte de textos mais exigentes e exigindo deles que eles produzissem textos também mais adequados. E aí, no nono ano, né, no início, eu disse: olha, eu tenho uma proposta para vocês. E eram turmas muito boas, assim. Tenho boas lembranças, eram duas turmas. E, e a proposta era, então, de que eles lessem o Shakespeare, né, não uma adaptação, tá, é uma tradução, mas não uma adaptação. Lessem a obra teatral, né? Então, e que ao final, né, do trimestre, haveria um festival, né, de teatro do Shakespeare que ficou resumido nos nonos anos, né? Então, a ideia era que uma turma preparasse uma encenação da peça do Hamlet e para outra. Então, enquanto uma estaria apresentando, a outra assistiria e vice-versa, né? E aí a turma foi organizada, então, aqueles atores, aqueles que organizariam o roteiro, adaptariam o roteiro, quem ficaria responsável por montar e desmontar cenário, isso foi muito legal, na escola tinha um palco de teatro bom mesmo para que pudesse fazer isso, fechava as cortinas, então os alunos iam lá, trocavam o cenário, abria a cortina, então enfim, tinha um espaço adequado para isso também. Mas foi muito bom. Foi muito bom, por quê? Porque eles nunca mais esqueceram desse momento, eles não esqueceram a obra e não esqueceram essa experiência, né? E aí, claro, eu não exigi que né, que eles memorizassem a peça inteira, então eles podiam utilizar, daí eu permiti que usassem o celular, que é um pouco mais discreto, para que eles tivessem ali o roteiro da fala, né? Então, caso eles, enfim, se perdessem. Mas a maioria memorizou. Então, assim, o desafio era memorizar, mas caso em algum momento travasse, que isso não fosse um empecilho para que ele seguisse apresentando. Então, todos tinham isso, todos sabiam. A ideia é que você memorizasse as suas falas, mas caso você precisasse dar uma espiadinha, estava tudo certo. E o interessante foi que eles se propuseram e fizeram, enfim, e foi um grande sucesso, né, tanto para eles, assim, e eu, enquanto professora, eu fiquei muito, muito feliz de ver também o retorno deles. E também o que é interessante dessa experiência é que a gente não deve subestimar os alunos, de achar que eles, não, eu não vou oferecer Shakespeare porque eles não vão dar conta, né?
Mas também eu não posso simplesmente dar Hamlet para eles, por exemplo, e não prepará-los para que eles sejam capazes de compreender Hamlet. Então, como eu disse, eu fui prof deles desde o sexto ano. Então, assim, foi um caminho preparado, né? Então, a gente não pode subestimar o aluno, a criança, né? De que ele vai compreender, que vai conseguir dar conta, né? Mas eu também não posso deixá-lo sozinho nesse processo. Sim, tu falou, eu citei esse exemplo porque a linguagem, quando ela é feita como própria, se eu consigo tomar um poema e lê-lo tantas vezes que eu consiga declamar de memória esse poema, e aí consiga fazer isso como se fossem minhas palavras, como é o caso de um ator interpretando, né? Ele vai tentar convencer o público que é o sentimento dele, né? Que Isso ele está aí. interpretando aquele personagem, ele vai tentar falar com aquela emoção, com aquela. Então, ele está fazendo próprias as palavras. Eu acho que aí se chegou no grande objetivo. E quando tu falou que as lacunas vêm por uma fragmentação, eu queria sublinhar isso, né? Trazer essa questão à tona, que eu percebo isso, que é esse exatamente o problema. O ensino da língua portuguesa, ele é muito fragmentado. E a criança, ela não chega a saborear a sonoridade da língua, porque ela não passa daqueles primeiros obstáculos, que é a decodificação, a compreensão sonora. Como eu pronuncio? Eu não sei se vocês já foram numa missa ou em algum lugar em que a pessoa está fazendo uma leitura e mistura o vos e o vós, né? Eu vós declaro, eu vós louvo, ó Senhor, né? Eu vos louvo, ó Senhor, porque vós me livraste. E a pessoa lê, eu vós louvo, ó Senhor, porque vos me livrastes. Sim, é Entendeu? A uma pessoa confusão do pronome pessoal com oblíquo. Exato, mas a pessoa ela lê e ela segue repetindo aquele refrão do salmo errado, sem conseguir corrigir, porque até como tu falou, numa primeira leitura a pessoa não conhece, tudo bem, mas aí ela poderia perceber, mas ela não sabe corrigir, ou ela Isso. nem percebe o problema, né? Então, esse ensino muito fragmentado, né? Pouco contato com a leitura em voz alta, com a memorização. Eu lembro que a Adriane, ela lia para a Cecília tem 10 anos, né, a mais velha, né? Isso, tem 10. E a Cecília era um bebê, e ela lia todas as noites o mesmo livrinho, até que a Cecília memorizou, né? Como que é o Ela início do... ainda lembra Ela ainda lembra como que é, conta que o... é o livro é o Rei Leão, né? Então eu comecei a ler, ela ganhou de presente aos 2 anos, esse livro, né? Eu já lia para ela outros, assim, com mais imagens, enfim, desde que ela tinha 6 meses. Então era assim, sagrado. Toda antes de dormir, eu lia para ela algum livro. E aí, aos 2 anos, eu dei esse livro para ela. Encontrei esse livro, até nem tem edição mais. Claro, ele ficou. Meus filhos mais jovens destruíram o livro dela. Mas aí a gente achou outro, né, no sebo a gente encontrou, e esse a gente não deixa eles pegarem. E agora eu tô lendo para o Arthur. O Arthur adora, né? Mas então, tem o início, é um magnífico sol africano nasceu, proporcionando uma vista impressionante. Girafas, zebras, elefantes e animais de todas as espécies se juntaram em torno da Pedra do Rei. Aquele era um dia importante. O rei Mufasa e a rainha Sarabi tinham convidado Rafik, o velho e sábio babuíno, para apresentar seu filhote recém-nascido ao reino animal. Então, essa é a primeira página. E aí eu lia sempre na mesma entonação, assim, do mesmo jeito, fazia gestos e tal. E quando ela foi muito fofa, assim, quando ela foi né, reproduzir, era a mesma entonação. E os gestos no mesmo lugar. Então é impressionante, a coisa é muito interessante, né? E hoje ela reproduz, ela conta a história. Eu tô lendo para o Arthur, ela tá lá no quarto e ela tá lendo junto, ela tá falando de memória junto comigo, né? Então, mas assim, de não subestimar essa memória, né? E hoje a Cecília, ela tem um relacionamento com a leitura que eu não preciso.
forçar, né? Então, eu direciono, cara, às vezes ela gostaria de ficar, verdade seja dita, às vezes eu quero ficar só no gibi. Se eu deixo só o gibi disponível, é o gibi que ela vai buscar. Uhum. Mas então o gibi tem hora, digamos assim, né? Então, direcionar e dizer, não, agora você tem esse livro, você tem que dar conta desse livro, um capítulo por dia, tal, 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 né? Então, você direciona. Então, a gente não subestimar. Daí eu tive, com o Arthur, que é o meu de 2 anos, eu tinha uma dificuldade que ele parasse para ler. Eu pensei, por exemplo, aos 6 meses, ele não parava como a Cecília. A Cecília sentava no meu colo, ficava fofa ali, olhava as páginas e em silêncio e eu lia, lindo, maravilhoso. O Esse é Arthur bem não. menino. O Arthur não. Daí eu pensei, ai meu Deus, eu não vou conseguir ler e tal. E aí em seguida eu engravidei do Joaquim, e, e aí virou uma bola de neve. E o Joaquim, então, coitado, né? E aí, agora, o Arthur tem 2 anos, e aí, depois do banho, nós vamos ler. Então, o Arthur já escolhe os 2 livros, né? Um que é um livrinho de histórias bíblicas, assim, com imagenzinhas, e a do Rei Leão. Mas o Joaquim tem 1 ano e 3 meses. Ele é muito, assim, se eu fizer muita fantasia, assim, ele fica quieto. Mas o Arthur não, agora eu leio tranquilamente, ele fica ali de boas. Mas o Joaquim eu tenho que ser um pouco mais enfática, tocar nele, o leão fez assim, e aí ele se entrete, né? Então, mas isso só pegando o que a Jerusa falou, de quando o aluno consegue aprender principalmente se tratando de uma obra teatral, né? Ela consegue aprender o sentimento daquele personagem e consegue carregar esse sentimento na reprodução da sua fala, é o sucesso. Então, era isso que eu chamava a atenção dos meus alunos naquela época, porque às vezes ficavam preocupados, né? E eu dizia, você precisa ver, bom, aqui o Hamlet vai lutar, entendeu? Aqui ele está muito brabo, ele descobriu que o tio, tal, aqui você tem que colocar toda essa carga, né? Então aqui ele está vendo, né, o espírito do pai. Então, assim, você tem que botar um espanto no seu rosto e na sua voz, enfim. Então, esse tipo de. Inclusive, nós, quando lemos, né? Quando nós lemos um livro, principalmente um livro literário, e às vezes nós, da nossa geração, a gente não tem isso, né? A gente faz isso pelos nossos filhos agora. Mas a gente não teve isso, essa experiência de pegar um livro literário sem pressa para terminá-lo, ou porque eu quero saber logo o que está acontecendo, mas de degustá-lo mesmo, de se deter na descrição de paisagens, por exemplo, e tentar imaginar esse lugar, esse personagem, ou quando a fala, enfim, né? Aí teria vários exemplos, mas então, quando o aluno consegue, né? A criança consegue, quando está lendo em voz alta, por exemplo, uma história, e ele consegue botar a entonação, né, na fala daquele personagem, ainda que seja uma entonação muito sutil, mas é uma entonação diferente, que a gente percebe essa quebra do narrador para o personagem, não precisa ser teatral, mas que eu consigo perceber isso, eu estou percebendo nele fluência em leitura, tá? E é necessário que ele adquira isso. Não quer dizer que ele vai ser o leitor da missa, né? Ele vai ser aquele que vai fazer a leitura da missa, etc., né? O que vai estar sempre lendo em voz alta para alguém. Não é isso. Uma Mas é que. piadinha. A última, uma missa que eu fui, a pessoa disse: primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Ao Corinthians? Aos Corinthians, aí eu pensei, puxa, estou privilegiando um time aqui em vez do outro, né? Mas, Isso aí. Isso aí, não. acaba com a espiritualidade, né? O Senhor dos exercícios, em vez de o Senhor dos exércitos, né? A pessoa que adivinha a palavra essa exercícios. Isso. E essa ideia de adivinhar que a criança tem, as crianças que estão com 7, 8 anos, que adquiriram o princípio alfabético, já foi apresentado, ela consegue decodificar palavras simples, pequenas,
Mas quando ela é colocada diante de um texto, ela começa a tentar adivinhar o que está escrito ali. Isso aí. Né? Então, o pensamento dela é mais rápido do que a capacidade de decodificar. E nessa hora, realmente, a gente precisa ajudar que ela não desista de ler, que ela tenha esse passo de paciência até se ajustar a velocidade do pensamento dela com a velocidade da leitura, né? Isso aí, é. Muito bem. Próxima pergunta. Não, tu falaste já, a pergunta que eu ia fazer era se uma pessoa não entende o que lê, né, se ela não sabe, eu fui voluntária num projeto aqui com adolescentes de um bairro bastante pobre, e eu percebia que as músicas que eu trazia, porque eu trabalhava música com elas, que elas não conseguiam fazer, o canto, ele, em primeiro lugar, tu precisa ler a música, depois saber pronunciar, e daí fazer isso num ritmo, e fazer isso numa tonalidade, então, né, se faz todo esse processo, como declamar uma poesia. Né? Então, Isso. primeiro vem a palavra, que está ali. E eu percebia que elas não davam conta. E aí eu fui verificar e pedi para elas pronunciarem frase por frase, e eu percebi que elas não tinham a mínima ideia do que era uma sílaba tônica. E estavam com 14, 15 anos. Claro, elas vinham de uma situação de maior carência e de um ensino muito precário. Né? A maioria tinha repetido de ano, etc. Mas eu comecei a perceber que isso é uma lacuna, uma dificuldade que está em muitas situações, se apresenta em muitas situações. E que é uma das primeiras questões que se aprende, logo que se adquire a capacidade de decodificar, já se começa a trabalhar a separação de sílabas tônicas, né? E depois para preparar, para perceber qual é a acentuação que se vai dar essa palavra, né? E isso tudo vem primeiro pelo som. Pensando nessas dificuldades bem simples, tá? Tu achas que uma criança, um adolescente que cresce com dúvidas a respeito disso, vamos transportar para a matemática. Uma criança e um adolescente que não memorizaram a tabuada, que não sabem por que 2 vezes 2 é igual a 2 mais 2, sabe? Ela não entende de onde vem. Uhum. Tu acha que tipo de dificuldades ela vai ter na aprendizagem de outros conteúdos? Se ela não consegue compreender, tu já falou um pouco da leitura de enunciados em provas, né? Mas qual Uhum. a dificuldade prática que surge com uma pessoa que não consegue ler adequadamente, compreender aquelas palavras e aquelas frases como estão estruturadas ali? O que vai, qual é a consequência? Né? Bom, quase um desastre. É claro, dependendo da área que a criatura deseja seguir, né, enfim, de atuar, profissão, enfim, né? Mas ela vai ter dificuldade, sim, de eu já havia comentado ali, né? De articular um pensamento adequado, né? E não só o pensamento ali, essa dificuldade de leitura, e vamos dizer aqui, leitura de modo bem amplo, leitura de leitura de mundo, de compreensão das coisas, né? Da lógica das coisas, né? Você citou a matemática. Então, a matemática, ela te ajuda, né? Às vezes a minha filha está na fase de estar relutando com a matemática. Então, de compreender, a matemática vai te ajudar a ter um raciocínio, um trabalho mental, né, de raciocinar logicamente, de ver isso, né, que 2 vezes 2, né, 2 mais 2 e tal, então de compreender isso, né. Então, quando você tem essa dificuldade de aprendizagem, não conseguir compreender, né, você citou ali da parte da tonicidade, veja,
Quando que elas iam se dar conta, essas meninas do trabalho social que você estava, que aquele conteúdo, digamos assim, da parte de tônica, seria importante para que elas aprendessem a cantar adequadamente uma música. Então, a gente não sabe, a gente não consegue medir até onde vai ser o desastre. O que a gente consegue perceber são os sintomas hoje, isso já é de algumas décadas, né? Já vem algumas décadas, de analfabetos funcionais, de aquelas pessoas, elas foram alfabetizadas, elas sabem decodificar, elas sabem escrever, mas elas têm profundas dificuldades de aprofundar no nível de leitura. E aí então, a leitura de um texto, ela tem níveis. Então, o primeiro nível é que eu pego um texto, eu olho para as letras, eu sei que aquelas letras são sinais de sons, então eu linko, né, e consigo ler aquelas palavras, compreendo algumas palavras, às vezes compreendo, né, a frase das palavras ali, mas, mas às vezes me falta compreender a sutileza, principalmente quando entram os estudos de figura de linguagem. Então, a parte de figura de linguagem, figura de pensamento, entender a ironia ali naquela frase, né, por exemplo. Então, essa parte de compreensão da ironia, ela é mais sutil. Inclusive, existem pessoas que na fala não conseguem compreender a ironia. Então, a pessoa foi irônica com você, mas você não compreendeu. Porque você não percebeu que aquela entonação de voz, aquele olhar, aquele modo, te diz algo. Então essas sutilezas da linguagem, tanto oral quanto escrita, elas vão te deixar aquém no aprendizado e vão dificultar, a depender do que você quer fazer da sua vida, enfim, né? Vão dificultar a tua trajetória, né? E principalmente no desenvolvimento intelectual, né? Do intelecto, desenvolvimento intelectual, que é o próprio do humano, do ser humano. Então, algumas coisas nós nos assemelhamos aos animais, aos cachorros e aos gatos, né? A gente aprende, assim, algumas coisas, né? A gente vai aprendendo de osmose com os outros seres humanos, com os outros bichos, assim. Mas tem outras coisas que vão nos diferenciar e que vão formar a nossa personalidade e o nosso modo de se colocar, se posicionar no mundo e de visualizar o mundo e de ler a realidade. Isso vai depender muito do que tu já tens de bagagem de leitura. E aí, de novo, a leitura como um campo muito amplo, né? E que, obviamente, vai passar. Então, essa leitura ela vai passar. O exercício para que eu consiga sanar isso, resolver isso, é que eu consiga avançar nos níveis de leitura. E às vezes eu não vou conseguir fazer isso sozinho. Não vou esperar a criança faça isso sozinha. A gente vai precisar ajudá-lo, muitas vezes, né? A Paula Fale. quer falar. Tá com o nome errado ali, mas ela quer falar. Sim, tô com o nome do marido da Jerusa. Drica, eu chamo de Drica de amiga, né? Só para os íntimos. Só para os íntimos. Assim, os pais que, na verdade, estão tentando ensinar com a leitura em voz alta e com os materiais didáticos que são oferecidos nas apostilas, o que eles podem fazer de diferente para que eles possam explorar um pouco mais, né, avançar nesse conhecimento e preencher essas lacunas, né? Quais caminhos os pais têm para lidar com esses problemas? Então, primeiro, eu falei, né? Se são os bem pequenos, tem um caminho, se são os maiorzinhos, tem outro caminho, tá? Mas tem um caminho que dá para os dois. Que é a parte, então, da leitura em voz alta. Eu posso começar a ler para uma criatura já alfabetizada, tá? E eu vou ajudá-la a ordenar, né?
esse ensino. Então, a leitura em voz alta, além de permitir que a criança tenha um momento de afeto mesmo, de espera com o familiar, enfim, né? Então, estamos pensando aqui que são os pais que vão ler em voz alta, né, para os filhos. Além de oportunizar esse momento que às vezes a criança espera, ela deseja, ela almeja, né? Eu ainda leio para Cecília, tem um livro que nós lemos em voz alta, né? Tá meio parado porque o tempo tá meio escasso por aqui, mas quando dá eu faço. E ela gosta, né? E ela entende, ela tá ali, às vezes parece que ela não tá entendendo, eu pergunto, ela, não, tá, e ela pede para parar e me pergunta sobre o que está acontecendo, e pergunta sobre o personagem, tá, mas tá, enfim. Então, um caminho é explorar a tonicidade das palavras, a prosódia mesmo. Às vezes, os pais, às vezes talvez ou por pressa, ou por não conhecimento, leem de uma forma muito para si. Estão lendo para o filho, mas parece que estão lendo para si. A voz está sendo ouvida, mas não há, às vezes, realmente né, eu faço esses movimentos assim, mas às vezes uma teatralidade. Eu preciso, principalmente eu estou lendo para as crianças, eu preciso marcar a tonicidade das palavras, marcar as palavras, né? E claro, isso eu vou conseguir fazer tendo conhecimento do texto, mas normalmente a gente lê textos mais simples para os pequenos, né? Então, isso não é difícil, assim, né? Uma leitura rápida, a gente consegue entender o que está acontecendo, o contexto, quem é o personagem, o que ele faz e tal, e eu dar vida para aquele texto. Então, quanto mais vida, mais atrativo. Tem um relato de uma sobrinha que ela gostava muito que a avó lesse, e a mãe não lia do mesmo jeito que a avó. A avó fazia, né, teatro e tal, né? E a mãe um dia foi perguntar, tá, mas como é que você lê? Porque ela, quando eu leio, ela diz assim, eu quero que leia igual a vovó, né? E ela não sabia exatamente o que atraía, era a mesma história, era o mesmo livro, entende? Então, assim, os pais explorarem esse universo de também dar vida. Porque quando eu vou observar, né, se o meu filho está com fluência em leitura, eu vou observar isso, né, se ele conseguiu dar vida para o texto, né, e aí, então eu preciso, de algum modo, quando eu estou apresentando os textos, o universo dos textos, o universo dos livros, é mostrar que dá para se tirar vida dali. Eu consigo tirar. Então, acho que isso é um caminho possível, né? E nos materiais didáticos, o que eu observo? O que precisa ser observado? É que tipo de texto se traz, não que os materiais precisam ser jogados fora. Os materiais, eles ajudam, auxiliam, não são ruins de todo, né? Pelo menos a intencionalidade deles não são ruins, principalmente essas apostilas mais de agora, que são feitos assim, especialmente às vezes para homeschoolers, enfim, para educação domiciliar, eles têm um certo cuidado um pouquinho maior do que, por exemplo, materiais didáticos de escola, tá? Tem uma diferença, até porque o público é diferente, enfim. Mas é de olhar para aqueles textos, de perceber se tem pouco texto, ou se aquele texto tem um vocabulário um pouco empobrecido, ou que eu poderia trazer mais textos para trabalhar aquele tema, então eu posso inserir mais. Ver se de fato tem poemas ali que estão sendo trabalhados, se esses poemas são realmente, eu consigo identificar as rimas, eu, enquanto mãe, consigo ler o texto, percebo rimas, percebo sonoridade neles, isso vai ajudar, né? Então, claro, às vezes os pais assim, confiam naquele material, porque o pai eles não tem a formação, ou, enfim, não tem muito conhecimento de isso é bom, não é bom, né? Mas no caminho acho que do ensino domiciliar, os pais acabam também aprendendo muitas coisas, né? Estudando e aprendendo muitas coisas, e inclusive na escolha dos materiais, já vai indo mais ou menos
seguindo uma linha que acredita que seja adequada para o ensino de linguagem para o seu filho, né? Então, por exemplo, o que antigamente não se falava muito, né, do método fônico de alfabetização, hoje já é possível, tem apostilas que são feitas a partir desse método, que antes era mais difícil de encontrar, né? Então, essas coisas, assim, a gente percebe que as coisas nós temos um acesso hoje a materiais mais elaborados, com mais cuidado, né, do que uma década atrás, por exemplo. Mas depende Então, muito, Adri, da participação dos pais, né? exatamente. Se o Só dar pai... o material na mão da criança e o pai não tiver um conhecimento que consiga acompanhar a criaturinha, é difícil. É É porque difícil o que, de material ele fato, não fala, né? O material ele não fala. Ele tá escrito. E a isso criança aí. vai ter contato ali com o texto, com uma fábula, com uma poesia, e ela vai ler segundo o repertório que ela tem dentro da memória dela, os sons que estão dentro dela. E isso é muito pobre ainda na vida. Né? Então, justamente a gente está lançando um curso aqui com a Adriane, a gente pediu para ela gravar, pelo menos antes de ganhar nenê, 12 encontros para que a gente pudesse ajudar, porque nós, pela plataforma, mais de 700 pessoas inscritas, a gente acompanha muitas famílias e conhece as dores e as dificuldades, e esse é nervo ciático. Já tiveram dor no nervo ciático? Eu tenho toda a gestação. Exato, então é aquele nervo ciático ali das casas, das famílias. Não só para quem está no homeschooling, mas especialmente para quem tem filhos na escola. Eu conheço vários casos em que chegou com 8 anos e se deu conta, né, se deram conta que a criança não conseguia ler. Aí vamos falsos diagnósticos e dizendo que ela tem déficit de atenção, de que ela tem dislexia, mas na verdade é só a falta da presença do adulto lendo e criando essa vida que a palavra tem, essa sonoridade, essa musicalidade, para que a criança conviva e aprenda e memorize e torne próprio aquele texto que antes estava ali no papel. É mais ou menos parecido, eu acho que essa é uma boa analogia, a uma partitura. Né? Eu não leio partitura, infelizmente, mas se as pessoas comuns que não leem partitura como eu olharem uma partitura, elas não sabem, para elas é um monte de rabiscos ali. Né? Mas uma pessoa que entende partitura vai tirar uma música dali. Então, essa é a grande diferença de ler um texto e não entender nada. Ele passa a ser um monte de riscos ali que não fazem menor sentido, de que ler um texto e compreender, ele vira uma música, realmente. Então, a gente pediu para a Adriane trabalhar conosco, pais, como se fossem 12 passos, 12 tarefas, para que a gente possa ler melhor para os nossos filhos, acompanhar melhor a formação do letramento deles, que o letramento é mais amplo do que simplesmente alfabetizar, né? Alfabetizar é ter familiaridade com o alfabeto e decodificar o alfabeto em sílabas, depois em palavras, depois em frases, mas letramento é muito mais do que isso. Letramento é tudo que a gente está falando aqui, é entender, é perceber a sonoridade, é saber as diferenças, as entonações. Tem um ponto de interrogação, então como que eu vou ler essa frase? O que essa frase quer me dizer com esse ponto de interrogação? Né? Porque abriu aspas aqui. Por que esse parênteses? Né? A pessoa ela vai ter essa agilidade. É como um motorista que está aprendendo a dirigir, né? Ele está ali, ele senta, eu ensinei já 2 filhos. Senta e, bom, liga o motor, bota o ponto morto, agora pisa na embreagem, engata a primeira, acelera um pouquinho, agora para, pisa na embreagem, engata a segunda.
É tudo muito pensado e muito truncado. Quando a pessoa vai ganhando familiaridade com o carro e ela passam a ser uma coisa só. E hoje, acredito que todo mundo aqui é motorista, a gente não fica pensando quando está dirigindo, se engatou primeiro, se debriou, se ligou o pisca, a gente faz isso no automático. A gente faz e nem percebe, a gente não fica raciocinando a cada vez que a gente acelera ou freia. E o leitor que está treinado, que está habilitado, né, que está dirigindo bem, ele também não vai mais ficar parando, travando em cada fase, né? Ele vai fluir, por isso é um leitor fluente, né? Então, a ideia é que a gente trabalhe em 12 encontros, né, a partir do dia 3 de julho, essa fluência, essa habilidade de ler, entender e ver sentido no que se lê, né? E aqui é um convite para quem quiser, que divulgue também, quem precisa, quem quer trabalhar bem, porque uma criança, isso eu tenho 5 filhos, né? Tenho 2 filhos adultos já. Uma criança que tem amor pela leitura, todos os meus filhos foram alunos da Adriane. Uma criança que Só tem falta amor... o José. Só falta o José, que já vai começar. Todos os que têm amor pela leitura, e vejo que meus filhos, realmente salvou eles, né? Salvou no momento em que os amigos estavam fazendo coisas muito ruins, se interessando por coisas meio pornográficas ou perdidas na adolescência. Eles abriam o livro e liam. Salvou eles porque eles puderam ser autodidatas em vários conteúdos. Eu quero aprender sobre astronomia. Pega um livro e lê. Se a pessoa entende o que lê, ela sabe procurar, buscar no dicionário, ela sabe interpretar, ela avança. E não tem medo de ler. Ela não se assusta, porque a informação tem ali um capítulo inteiro para ler, né? E também o salvou dessa nova inteligência artificial que está roubando a inteligência das pessoas, porque ela pode ser usada como uma ferramenta para te dar algum resumo, alguns caminhos, mas ela não pode se tornar o teu cérebro externo, né? Um cérebro fora da nossa cabeça que pensa por nós. Então, essa geração, se a gente não criar neles o gosto pela leitura desde pequenos, eles não vão saber a diferença entre ler um texto bom ou ler o que a inteligência artificial trouxe para eles. Eles não vão saber a diferença, né? Para quem gosta de leitura, a inteligência artificial não é boa. Ela não substitui a leitura. Mas para quem não gosta, para que eu vou ler, né? Para que eu vou estudar esse assunto? Se está aqui resumido para mim, né? E elas vão colocar toda a confiança delas aí. Só que a gente sabe que por trás da inteligência artificial tem uma inteligência humana, né? Construindo explorando essa oportunidade para direcionar o pensamento das pessoas em assuntos importantes para algum lado. Isso é extremamente perigoso. Mas vamos falar mais do curso, antes que acabe o nosso tempo, né? 5 minutos. Não sei, Paulo, se você quer explicar alguma coisa, como vai funcionar. A ideia é cada encontro trazer uma atividade prática, né, Drica? Sim. Para os pais, para que eles possam aplicar com os filhos, né? Aprender juntos. Isso. Boas obras. Então, eu vou trazer... A ideia é trabalhar textos curtos, né? Com poemas, principalmente. Para que dê conta de uma aula, a gente dê conta daquele texto. A minha ideia também é trazer um conto, mais para o fim ali dos encontros. Mas a gente vai começar com poemas. Desde eu ler o poema, para que se perceba a sonoridade, né? Então, vai ter uma aula que é de leitura de poemas, que eu vou trazer poemas, a gente vai falar, ver o que vocês entenderam, o que dá para explorar ali de compreensão. E desde também da parte de
diversificação, a gente vai ter uma verificação guiada, né, de vocês conseguirem aprender mesmo o que eu posso explorar em um poema, né, e daí em qualquer poema, a gente vai fazer com um poema, mas pode fazer isso em qualquer poema que você pegar. E a parte da forma das palavras, né, da gente saber identificar também algumas que der para explorar, então a gente vai num caminho, então de sonoridade para a identificação de forma de palavras, até que a gente consiga chegar em textos mais complexos, né? É a ideia para que a gente também esteja seguro também para avaliar a nossa criança, né? De que, não, ela tá andando, né? Ou perceber, não, eu preciso fazer alguma coisa aqui. Não tá entendendo, não tô conseguindo me falar, enfim, não tá percebendo esse som, então, né? Essa dificuldade de não conseguir avaliar foi uma coisa que as mães trouxeram muito no clube de mães, né? Por não ter conhecimento, elas não conseguiam avaliar como que a criança está. E se elas não têm, como a maioria de nós não teve essa formação, elas conseguem acompanhar esses encontros tranquilo, mesmo sem uma formação específica? Sim. Você não precisa ter uma formação acadêmica, enfim, ter estudado sistematicamente. Você sabendo, você sendo alfabetizado, você consegue participar, né? E compreender, e aprender, e conseguir aplicar, né? Isso é E o possível, bom sim, de fazer esse caminho contigo, Adri, porque como meus filhos foram teus alunos, eu fui fazendo esse caminho fora da aula, né, nos bastidores com eles. Mas o bom de fazer esse caminho é que a gente vai aprender como está o alcance da nossa mão e que poder tem. Essa leitura em voz alta que tu falou, todas as noites eu leio para os meus filhos desde os 6 meses. Se isso se torna um hábito, que poder isso tem? Com pequenos detalhes que tu vai ensinar de atenção, onde é que tem que botar atenção, os pais vão conseguir fazer um caminho muito seguro e muito bom com os filhos, né? Então, é algo que qualquer um pode aprender e tirar um grande proveito. E aí, quem quiser adquirir só esse curso de letramento para pais, é possível, por um valor, vai ser lançado ali no grupo, né, os valores, ou assinar o Casa de Ouro, que é um pouquinho a mais, né, como que eu chamo, o buffet livre ou aquilo, né? Aqui em casa, como nós somos em 5, é um bife e um alface. Mas o buffet livre que serve à vontade. E aí tem vários cursos que entram junto, além desse do letramento, né? E a participação de todos os cursos, que também a gente vai colocar ali, mas tem o da Caterine Lecuyer, que é um curso maravilhoso que ela disponibilizou para a Domus Áurea, o Clube de Mães, o curso de inteligência criativa, o Amor que Educa, o Hobbit, formação inteligência, enfim, tem um monte de conteúdo bom, né, para quem quiser o buffet livre. Senão, pode adquirir, depende também, né, da situação em que a pessoa está, mas eu aposto muito nesse curso, acho que é um curso único que a Adriane vai dar, né, de todos os que eu fiz, já estou há 12 anos nesse caminho, né, participei da alfabetização já de 3 filhos, né, que foi uma vitória muito grande, uma alegria muito grande, que eu não trocaria por nada de ter feito com as minhas mãos, claro, com ajuda, nunca fiz sozinha, porque eu nunca me senti completamente pronta para isso, né, sempre com ajuda, mas feito com as minhas mãos e perceber, né, a criança ir avançando e chegar a ler, e depois lendo um livro, declamando uma poesia, é um processo muito bonito. E a gente cria uma intimidade com os filhos, participa de algo na vida deles que vai ficar para sempre, né? Como essa memória que a Adriane contou da Cecília, lendo para ela. Paula tem uma pergunta, fala, querida. Oi, gurias, tudo bem? Eu queria só saber se vocês vão disponibilizar a lista de livros por fase do filho,
Por exemplo, alguém falou aí, né, começa desde os 6 meses. Bom, mas que livro? Eu sei lá, entende? Então, cada etapa, cada livro, é isso que eu quero dizer. Ótimo. Vamos sim. Dá para Gente, pensar em dicas, né? Que não vão esgotar, né? Mas dá para indicar por onde começar, acho que sim. Isso. a gente vai ter Obrigada, um grupo do clube, né? Clube de letramento da Adriane. E daí lá no grupo a gente consegue compartilhar, tirar dúvidas. Uhum. por onde começar. E se Mas alguém eu te tem. digo, Ana Paula, hoje a Maria e o Antônio estão trabalhando Lusíadas de Camões com a Adriane. Que Eu idade eles comentei estão? Que eu não me lembro. 12 e 15. E eles estão encantados. Agora vão produzir um texto, né? Qual é o tema? É produzir um texto segundo a visão Dos dos. deuses do Olimpo, né? Eles vão Porque escrever como é a visão dos deuses do Olimpo em relação a viagem de Vasco da Gama. Então, é assim, é um Eu já me sonho, lembro disso no tempo do meu vestibular. né? A gente só teve contato que caía no vestibular, mal e mal, né? Um ou outro verso. E é uma riqueza tão grande. Eles já trabalharam com ela tantas obras, e eu vejo que eles se apropriaram, eles não têm a mínima dificuldade. Então, eu recomendo muito que a gente faça esse curso com a Adriane, para que a gente possa resgatar isso em nós também. Como leitoras, nós mães primeiro, né? Resgatar o hábito da leitura, desligar um pouco o celular, desligar um pouco o Netflix, e resgatar a leitura, né, na nossa vida. Nós também percebemos como a gente está lendo e compreendendo os textos, que eu acho que nós somos as que mais têm dificuldade, somos nós, em primeiro lugar, né? E aí, poder ajudar os nossos filhos depois, né? Fazer por isso o curso de letramento é para pais. Uhum. Porque dentro do homeschooling, eu percebo, assim, que os pais buscam muito coisas para os filhos, que os pais não precisam se envolver, né? Então, essa apostila, eu vou botar ali na mesa, a criança vai fazendo, né, por causa do tempo, e a gente também cresceu numa cultura assim, que o ensino é terceirizado, é alguém que faz no meu lugar, né? Quem já não ouviu um pai e uma mãe reclamando que a professora mandou tema para casa? E deveria ser o contrário, né? Os pais deveriam ensinar e a criança fazer uma tarefa na escola. E não o inverso, como acontece, né? Está invertido isso, né? E tu é professora, tu sabe, né? Como está invertida essa situação. Ó, a Lorena colocou encontro maravilhoso, muito obrigada. Obrigada, Lorena. Vamos lá, gurias, vamos fazer um grupo de letramento para pais. São 12 encontros, é algo bem possível, cabe na agenda, cabe no bolso. Vamos aproveitar enquanto a Adriane tá podendo, depois que ela ganhar nenê. É Não vai verdade. ficar gravado, gurias? Não é uma plataforma. Fica. Fica na plataforma e, claro, depois, né, tem como acessar através dos nossos planos. A gente está fazendo um banco de dados bem bom. Sim, mas é que estar ao vivo é muito bom, né? Porque aí você consegue tirar dúvidas. A ideia do curso também é que ele seja prático, né? Então, não é o teórico, eu vou aqui abordar um tema, etc., e vou dizer, leia esse livro, etc. Não é isso, né? Mas que os pais ponham a mão na massa. Uhum. Então, é importante, como se trata de um letramento para pais, eu preciso que os pais estejam ali, na linha de frente, né, sentados, aprendendo, mexendo, lendo, né? Para que também eles também se sintam seguros. Não, eu fiz isso, não, tá certo, não, a prof me corrigiu, não, tá. Então eu consigo. Mas se eu vou só ver a aula gravada, eu disse, mas eu vou tentar fazer aqui, tá, mas e como é que eu... Será que tá certo? Não deu. Então, é a diferença, eu percebo, desse curso para outros que a gente já tem, que a gente compra, que são gravados, que ensinam caminhos, etc., mas que possibilita, tem a minha presença e, né, a minha mediação ali,
e a oportunidade de você já tirar a sua dúvida para que você avance também, e você não pare e não desista, né? Porque a gente vai avançando. Isso aí. Um acompanhamento bem mais personalizado, mais próximo, né? E a gente ideia. não é natural, não sai natural. A gente precisa treinar. E que bom que tua filha é pequenininha, né? Porque é bem nessa idade que a gente começa a gente criando o hábito para depois criar o hábito neles. Sim, Ainda dá tempo. Eu só penso assim, ó, eu ainda tenho um pouquinho de tempo para aprender. Exato, é muito bom, mas para todos é bom. São memórias afetivas muito importantes, o tempo que os filhos estão no nosso colo ouvindo uma leitura nossa, né? A gente deve levar isso como ouro, porque depois eles crescem e acabou, não tem essa fase não volta mais. Sim. Bom, O Arthur, acho que é isso, né? Desculpa. Não, eu Pode ia falar. comentar que o Arthur, agora quando eu leio para ele, que ele diz, né, escolhe os livros ali, e eu sento com ele, se aconchega do meu lado, e aí e me beija, então, enquanto eu leio. Então, ele, assim, é aquele momento, é um momento esperado, assim, né? Então, depois que ele já se criou uma rotina, digamos assim, ele espera por aquilo ali, né? Ele espera por aquele momento, então é muito fofo. Imagina uma criança de 2 anos, um menino, que já aprende a parar e escutar uma história com foco, certamente não vai ter TDAH. Uhum. Entenderam? Porque não é só a leitura, olha quantos hábitos positivos que tem nessa cena. Eu lembro que o Arthur, um monte de brinquedo à disposição, e ele escolheu um livro, ele tem 2 anos, sentar e ficar folheando, não lê nada, mas está curtindo. Aqui também, o meu mais novo pede todos os dias a leitura. Isso aí, Lorena. Olha, isso é demais. Gente, eu tenho certeza que se pegasse a maioria dessas crianças que estão com dificuldade de atenção na escola e fizesse uma leitura diária para elas, claro, com paciência, porque no início elas vão se agitar, elas vão sair do lugar, elas retoma e vai de novo. Eu tenho certeza que seria a melhor terapia para curar esse tipo de coisa. Para 80% seria só isso. Sem dúvida. Né? Isso Mas aí. qual é o professor com 35 alunos em sala de aula, que vem de casas barulhentas, de pais tumultuados, que vai conseguir fazer leitura em voz alta em sala de aula, que não é um ambiente adequado, né? Porque a leitura em voz alta teria que ter um ambiente um pouco mais aconchegante, teria que ser no jardim, teria que ser numa biblioteca gostosa. Não existe mais esses ambientes para leitura, infelizmente, nas escolas, né? Eu fazia isso. Mas era uma luta. Ela faz milagre, estou dizendo. Ela fez os alunos de escola, né, adolescentes terríveis. Fazer um teatro de Shakespeare. Eu nunca acreditei, né? Só vendo para acreditar. Mas é uma coisa possível, sabe? E eles são muito agradecidos também. Que bom, muito bom. Então é Começa isso. na semana que vem, né? Então é Sim, semana que vem que começa. Olha lá, a Carol já está dentro, né? Ela está na Casa de Ouro, ansiosa por aprender com o curso. Isso aí, Carol. Isso aí. O que eu vou só Muito pedir, bom. Paula, é que você, das que se inscreverem e tal, você veja a idade das criaturinhas. Então, as Tá. mães, né, para eu ver qual é também o direcionar bem, né? Não ficar só em hipóteses. Sim, a gente vai levantar bem certinho. Muito bem, gurias. Começamos semana que vem. Cada uma traz alguém pela mão e vamos lá. Até semana que vem. Obrigada, Então, obrigada, tá. Adri. Boa Obrigada, noite. Gê. Obrigada Noite. a todas. Obrigada, Adri. Obrigada, Paula. Tchau, Um tchau. abraço. Boa noite. Até mais. Obrigada, Carol. Até Tchau, mais. tchau. Cat, tchau, Karen. Boa noite. Boa noite. Dá